Alô, guerreiros, bom dia, tudo bem? Que bom estar com vocês novamente. Vamos para mais um capítulo aí do nosso estudo. Tá? Espero que vocês estejam aí conseguindo fazer as atividades da apostila. Tá? Que as questões que vocês não tiverem, tentem tirar as dúvidas o máximo possível, não deixa acumular não. Tá? Confio em vocês, sei que vocês que estão aí estudando vão fazer o diferencial. Ainda mais agora com essas prorrogações aí de datas de prova, que vocês já devem estar sabendo, o curso está informando vocês. Tá? Então não desista, não perca o foco não. Na nossa última conversa, nós falamos a respeito das matrizes, né, das operações com matrizes. Então a gente vai nesse mesmo embalo aí. Se eu não me engano, agora é a aula 10 da apostila, se não me falhe a memória. A gente vai trabalhar agora com o determinante. Essa matéria de determinante é bem interessante. Muitos gostam de trabalhar junto com matrizes, porque é uma sequência, não tem para onde você fugir muito. O que é o determinante? O determinante é quando você, em determinada matriz quadrada, tá, você associa a essa matriz um número representativo dessa matriz. Tá? Esse número representativo a gente chama de determinante. E o determinante é calculado, né, através de alguns cálculos aritméticos ali que você faz com essa matriz quadrada. E determinante só se faz determinante para a matriz quadrada, tá? Onde você tem o número de linhas igual ao número de colunas. Então, observa comigo aqui. Determinante de uma matriz, a toda matriz quadrada associa-se um número denominado determinante da matriz, que é obtido por meio de operações entre os elementos dessa matriz. Então, vamos começar com a mais simples. Matriz de ordem 1, ou seja, só tem uma linha, uma coluna. O determinante dessa matriz é o próprio número, como se fosse o módulo daquele valor. Então aqui, ó, determinante de uma matriz de ordem 1, vou pegar uma matriz A qualquer, 4, e coloquei aqui, ó, det A e essa barrinha aqui que poderia ser representada por módulo. Então, um detalhe para essa história aqui, eu fiz questão de não escrever, mas para a gente já estar para ir acostumando com essa nomenclatura. Quando você tem a representação de uma matriz, você representa entre parênteses, né, ou barras duplas, ou colchetes. Quando você vai fazer o determinante, ou seja, o número que representa essa matriz, só pode ser feito com essa característica aqui, a mesma característica de módulo. Tá? Então, para você representar o determinante de uma matriz, é entre barras. Tá? Então, aqui eu escrevo determinante de A é o módulo de 4. Beleza, determinante de A é o próprio 4. Então, na matriz de ordem 1 não tem mistério nenhum. O determinante dela é o próprio número que aparece ali. Aí vamos à sequência. Matriz de ordem 2. Então, duas linhas, duas colunas, matriz quadrada, beleza. Então, peguei uma matriz A aqui, que tem os elementos, né, 2, menos 3, menos 1 e 4, e quero fazer o determinante dela, ou seja, associar a essa matriz um número. Então, eu escrevi aqui o determinante de A, a representatividade dessa matriz. Ó. Aqui é matriz e aqui passa a ser determinante dessa matriz. Então, é a maneira pela qual você escreve. Como se faz esse cálculo? Lembra, a matriz quadrada, ela tem a questão das diagonais. Você tem diagonal principal e diagonal secundária, assunto do nosso último encontro. No caso da determinante de matriz de ordem 2, basta que você faça lá a subtração do produto dos valores da matriz principal pelo produto dos valores da matriz de diagonal secundária. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Botei uma linha aqui laranja, né? Onde eu indico a diagonal principal, que tem os elementos 2 e 4. E a diagonal secundária, os elementos menos 3 e menos 1. Para demonstrar isso, como é que fica? Esse determinante você vai pegar lá 2 vezes 4, menos o menos 3 vezes menos 1. Foi o que eu representei aqui. Esse determinante, então, você tem lá 2 vezes 4, você tem 8. E menos 3 vezes menos 1, você vai ter mais 3, mas como é negativo, ficou lá menos 3. Então, 8 menos 3, nós temos lá o determinante dessa matriz, ou seja, o número que representa essa matriz quadrada de ordem 2 é 5. Então, toda vez que você for calcular determinante de uma matriz, o resultado vai ser um número representativo dessa matriz. Então, matriz de primeira ordem, beleza, é o próprio valor. Matriz de segunda ordem multiplica a diagonal principal e diminui pela multiplicação da diagonal secundária. E está resolvido. Quando você passa para a matriz de ordem 3, você começa a ter umas metodologias um pouco diferenciadas para trabalhar com esse tipo de matriz. Então, a mais comum de aparecer para matrizes de ordem 3
essa tal de regra de Sarri, tá? Escrito lá regra de Savos, mas a pronúncia é regra de Sarri. Então, seja essa matriz aqui, como exemplo, para mostrar a vocês. Tem a matriz composta por esses valores. Como é que funciona a metodologia de Sarri para que a gente possa estar descobrindo esse determinante? Essa metodologia diz o seguinte: você primeiro escreve o seu determinante, a representatividade, né? Está aqui em preto, ó, determinante A, escrevi no formato lá de determinante para poder estabelecer. A regra diz o seguinte: você vai pegar e repetir as duas primeiras colunas ao lado desse seu determinante. Então, ó, a primeira coluna é composta por 1, 0, menos 1. E a segunda coluna, 2, 2, 3. Estão repetidos aqui, ó. 1, 0, menos 1, 2, 2, 3. Feito isso, você vai poder traçar como se fosse todas as diagonais principais que aparecem ali, tá? E depois todas as diagonais secundárias. Mostrando isso, ilustrando isso, ó. Aqui seria uma diagonal principal, que está estabelecida de cara na nossa matriz quadrada, né? Que é a nossa diagonal aqui, ó. Aí quando você repete essa coluna aqui, aparece uma outra matriz que seria isso aqui, ó. Onde a diagonal principal passa a ser 2, 4, menos 1. Se você coloca mais para o lado um pouquinho, aparece outra, ó. 3, 0, 3. Então todas essas aqui são consideradas, entre aspas, diagonais principais. Então você vai fazer lá o produto, igual você fazia lá na matriz de ordem 2. Você vai ter 1 vezes 2 vezes 5, que vai dar 10. 2 vezes 4 vezes menos 1, que dá menos 8. 3 vezes 0 vezes 3, que vai dar 0. Utiliza o mesmo raciocínio para fazer com as diagonais secundárias. Então você traça a original, né? 3, 2, menos 1. 1, 4, 3, 2, 0 e 5. Faz o produto desses valores também. Então nós temos lá 3, 2, menos 1, menos 6. 1 vezes 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 0 vezes 5, tem lá 0. Para que serve isso? O determinante ele vai ter o mesmo processo que você fazia aqui. Aqui você pegava o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Só que aqui você tem diversas diagonais principais e diversas diagonais secundárias. Você vai fazer a mesma coisa. Faz o somatório desses produtos da diagonal principal, subtrai do somatório do produto das diagonais secundárias. Olha só. Diagonal principal, os valores foram 10 menos 8, 0. Está aqui, ó. 10 menos 8, 0. Menos, diagonal secundária apareceram menos 6, 12 e 0. Então, 6, menos 6, mais 12 e 0. Então, 10 menos 8, você obtém mais 0, 2. Menos 6 mais 12, você tem 6. Como aqui o valor é negativo, trocou o sinal. 2 menos 6. Determinante que representa essa matriz é igual a menos 4. Então, menos 4 ele associa a esse valor aqui para a nossa matriz de ordem 3. Tá? Então, para a matriz de ordem 3, a gente pode utilizar essa regra aí em larga escala. Agora, para fazer junto com vocês, vamos ver uma aplicação disso. Tá? Mostrei os exemplos aqui, já estavam meio que prontos, tentei ser o mais claro possível aqui, mas vamos ver essa determinação nessa aplicação aqui. Ó. Determine x para que seja verdadeira a igualdade. Olha qual é a igualdade que eu tenho. Essa representação aqui, entre barras, é a representação de um determinante. Então, o que acontece? Eu tenho determinante de uma matriz, vai ser igual a 0. Ou seja, eu quero que os valores de x que aparecem nessa minha tabelinha aqui, que quando eu obter o determinante, ele seja 0. Então, que valores de x vão ser esses? Bom, matriz aqui, se você pensar na matriz original, ela é uma matriz de ordem 3. Então, não dá para fazer lá igual a matriz de ordem 2 diretamente. O que a gente vai fazer? Aplicar a regra lá de Sarri. A regra de Sarri diz o seguinte: vamos repetir as duas primeiras colunas. Então, vamos fazer aqui. Ó. Estabelecer assim: 2, 3x, menos 1, 2, menos 1, menos x, 1, menos 2, ou seja, transcrevi tudo para cá. E agora, vamos aplicar a regra, repetindo. A primeira, 2, 3x, e a segunda, menos 1, 2 e menos 1. Tá aí. Isso vai ter que ser igual a 0. Vamos tentar estabelecer da mesma maneira
lá, vou pegar uma caneta diferente para tentar mostrar melhor. Então, ó, vou multiplicar essa diagonal aqui. 2 vezes 2, 4, vezes menos 2, menos 8. Aqui, ó, menos 1, 1x, menos 1 vezes 1, menos 1, vezes x, menos x. E aqui, ó, menos x, 3, menos 1. Vamos lá, menos x vezes 3, menos 3x, vezes menos 1, mais 3x. Então, a diagonal principal, as diagonais principais, eu já fiz o produto ali para deixar mais tranquilo. Vamos ver a questão da secundária. Aqui eu tenho menos x, 2 e x. Menos x vezes 2, eu tenho menos 2x. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. A outra, 1, 2 e menos 1, tá lá, 2 vezes 1, 2, vezes menos 1, menos 2. E aqui, por fim, menos 1, 3 e menos 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Então, tenho aqui os valores das principais e os valores das secundárias. Como é que eu mostrei a vocês que funcionava essa história? Vamos lá. Então, o determinante seria pegar o somatório dos valores da diagonal principal, menos 8, menos x, mais 3x, certo? Menos os valores da diagonal, o somatório dos valores da diagonal secundária. Menos 2x ao quadrado. Depois eu tenho menos 2. Eu já estou colocando um x aqui, não sei de onde. Menos 2 mais 6. Isso tudo vai ser igual a 0. E vamos tentar mexer nessa história aí. Vamos lá. Aqui eu tenho termos semelhantes para poder resolver, então eu posso escrever menos 8 mais 2x. Lembrando que esse sinal negativo vai trocar o sinal de todo mundo aqui. Então eu posso dizer que eu tenho mais 2x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 2 mais 6, você tem 4 positivo. Vai ficar menos 4 igual a 0. Já deu para perceber que nós temos aí uma equaçãozinha do segundo grau. Para ajeitar um pouquinho essa história, fica 2x ao quadrado mais 2x menos 8 com menos 4, nós vamos ter menos 12 igual a 0. Ou seja, para que você estabeleça agora os valores de x, basta que você resolva essa equação do segundo grau. Para facilitar um pouquinho, você pode pegar essa equação do segundo grau aqui e ainda fazer uma simplificação nela. São todos múltiplos de 2, então a gente simplifica por 2. Vai ficar com a equação x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. A metodologia pela qual você vai resolver a equação do segundo grau, você pode usar lá abaixo e tudo, some produto, que ali está mais tranquilo. Você vai achar o x igual a 0 ou o x igual a menos 3. Tá ok? Então tá aí os valores de x para qual o determinante dessa matriz aí seja igual a 0. Então essa é a famosa regra de Sarri, tá? Serve para matriz lá de quadrada de ordem 3. Tranquilo? Vamos chamar matriz então de ordens maiores que 3. Para matrizes de ordem maiores que 3, essa regra de Sarri ela não serve de cara. Imediatamente você não consegue resolver da mesma forma. Então nós temos que buscar uma outra maneira para resolver. E a maneira que a gente costuma demonstrar é pelo teorema de Laplace. Bom, gente, o detalhe é o seguinte. Esse teorema de Laplace serve para matrizes de ordem maiores que 3. Na verdade, eu acabei de falar uma grande besteira. Serve para matrizes de ordem maiores que 2. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que nesse caso de matrizes de ordem 3, eu posso utilizar o Laplace também. Tá? Então, eu não sou obrigado a resolver só por Sarri. Aqui eu mostrei por Sarri porque foi o primeiro método a ser trabalhado. Laplace vai contemplar essas matrizes também de ordem 3, sem problema nenhum. Só que ela vai abranger um pouco mais, porque se a matriz for de ordem 4, 5, 6, 10, você consegue resolver
somente por Laplace. Então, vamos aprender como se faz isso aí. Lembrando o seguinte, na maioria das vezes que você vai trabalhar com questões de concurso, as matrizes elas dificilmente passam da ordem 3. Quando chega a ordem 4, é muito. Vocês vão ver por quê. Isso acontece pela trabalheira que você tem em resolver por matrizes com essas ordens maiores que 3. Então eu vou mostrar a vocês o teorema aqui e a gente vai resolver uma matriz de ordem 4. Serve para 5, 6, 10 e até mesmo para 3. Aí você vai escolher, na hora que você estiver resolvendo uma matriz de ordem 3, se você quer resolver por Laplace ou se você quer resolver por Sarri. Você fique à vontade para trabalhar. Então o teorema de Laplace diz o seguinte: o determinante de uma matriz A de ordem com número de elementos maior ou igual a 2 é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer, ou uma linha ou uma coluna, pelos seus respectivos cofatores. Bom, cofator a gente não sabe o que é ainda, então eu tenho que definir o que é um cofator. Está aqui. Chama-se cofator de um elemento A e J. O que é esse A e J? É aquele elemento posicional. É aquele elemento Azinho, se a matriz for a matriz A, que tem um número de a linha e a coluna bem especificado. Por exemplo, se você for A e J for A1, 2, primeira linha, segunda coluna. Então é o elemento da primeira linha e da segunda coluna de uma matriz. Já o número real, A e J, ou seja, você vai chamar de cofator esse A e J, desse valor, sei lá, se for 1, 2, vou manter isso aí até porque o meu exemplo eu vou trabalhar com isso. Eu tenho cofator do elemento da primeira linha, segunda coluna, todos os valores onde você tem um menos 1 elevado à soma da linha, do elemento da linha com o elemento da coluna. Então está aqui, ó, A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J. Isso vezes o determinante que fica da matriz pela qual você eliminou a linha ou a coluna. Meio estranho esse conceito de visualizar, mas mostrando aqui vai ficar um pouco mais fácil. Suponha que a gente tenha essa matriz inicial, a matriz A. Peguei aqui uma matriz de ordem 3, 1, 3, 4, 2, menos 1, menos 2, 0, 2, 5. O que eu vou fazer para utilizar esse conceito aí de cofator? Eu quero descobrir o cofator desse único elemento aqui, ou seja, do elemento posicional da primeira linha, segunda coluna. Então, o que eu escolhi aqui? Eu escolhi eliminar uma linha e poderia pegar a primeira coluna, a segunda, e escolhi a segunda coluna aqui. Então, o cofator desse elemento em específico vai ser o menos 1 lá da fórmula, ó, do elemento A e J, 1, 2, primeira linha, segunda coluna, menos 1 elevado a 1 mais 2, linha, coluna, vezes a matriz que fica. Quando eu elimino a primeira linha com a segunda coluna, sobram esses elementos, 3, 4, 2, 5, que ficou uma outra matriz. E essa matriz aqui, não sei se vocês perceberam, deixou de ser uma matriz onde você tinha matriz de ordem 3 e passou a ser um determinante de uma matriz de ordem 2. Ou seja, o que o Laplace faz quando ele estabelece o cofator? Ele reduz a ordem do seu determinante. Ele deixa, por exemplo, se você tiver uma matriz, um determinante de ordem 5, se você utilizar Laplace, passa a ter uma matriz de ordem 4 para resolver. Se usa o Laplace na ordem 4, você passa a ter uma matriz de ordem 3 para resolver. Se quiser na matriz de ordem 3 utilizar Laplace, você vai ter uma matriz de ordem 2 para resolver. Então o Laplace ele vai fazendo isso. E conforme ele vai fazendo, se ele chegar, por exemplo, na matriz de ordem 3, você pode resolver por Sarri, por exemplo. Se chegar na matriz de ordem 2, você já sabe que é multiplicar o produto das linhas lá menos o produto dos valores da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então o Laplace ele vai fazendo isso, vai reduzindo para que você tenha uma facilidade maior e chegue numa matriz de ordem 3 ou numa matriz de ordem 2 para estar resolvendo. Então a gente estabelece cofatores para que se chegue a contemplar o teorema de Laplace. Então, o teorema de Laplace diz o seguinte, voltando, determinante de uma matriz de ordem A, você tem lá a soma do produto dos elementos de uma fila, uma linha, uma coluna, pelos seus respectivos cofatores. Então, a gente vai aplicar isso aqui agora. Vamos lá. Olha o exemplo. Tenho uma matriz ali de ordem 4, 4 linhas, 4 colunas. Quero descobrir o determinante. Então, eu falei, eu tenho que pelo menos escolher uma linha, uma coluna para eliminar. Por
Por acaso aqui eu vou escolher a primeira. Tá? Isso aqui que eu vou querer eliminar. Então, como eu vou fazer isso? Meu determinante vai ser cada elemento da minha linha vezes o cofator, tá? Somado todos eles. Ou seja, primeiro elemento aqui, 1. Qual é o cofator do 1? Ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, ele é o A1, 1. Mais, segundo elemento, 2. Vezes o cofator que o 2 representa. O 2 ele está na primeira linha, segunda coluna. Ele, então, é o A1, 2. Terceiro elemento aqui, eu tenho menos 3. Então, menos 3, que vai multiplicar o cofator que ele representa, que é o A1, 3. Primeira linha, terceira coluna. Mais, quarto elemento, 0. Que vai multiplicar o cofator que ele representa. Ele está no posicionamento lá, A1, 4. Então, o determinante ele vai ser feito com esse formato aí. Vamos ver como isso nos dá. Vamos lá. Determinante de A. Determinante de A vai ser igual a 1. Agora sim, como estabelecer o cofator A11? Cofator A11, você vai pegar esse cara aqui. Como é que você elimina? Você elimina a sua linha e a sua coluna. Ou seja, eu só vou riscar dessa vez, depois os outros eu não vou riscar não. Então eu estou eliminando isso aqui, ó. Essa linha e essa coluna. Sobra o quê? Essa matriz. Só que o cofator ele é feito da seguinte maneira. Você tem, ó, tá aqui, ó, o menos 1, né, elevado a quem? Se eu tenho A11, é o 1 mais 1. Vezes a matriz que restou, ou seja, o determinante da matriz que restou. Que matriz foi essa? Tá aqui, ó, menos 2, 1, 5, 1, menos 1, 2, 0, 4, 1. Tá aqui, primeiro resolvido. Depois eu tenho mais 2, que multiplica menos 1. Aqui, ó, 2, 1 mais 2. 1 mais 2. Que multiplica, vamos lá, esse cofator está representando esse cara aqui. Então, você eliminou essa linha e essa coluna. Sobra quem? 3, 0 menos 3. Sobra 1 menos 1, 4. 5, 2, 1. É isso aí que sobrou. Aí vamos para o próximo. Menos 3, que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 3. Cofator está aqui. Eliminou essa linha e essa coluna. Olha o que sobra. 3, 0, menos 3, menos 2, 1, 0, 5, 2 e 1. Fechou. Eu teria que continuar aqui com o 0 vezes o próximo cofator. Só que 0 vezes o cofator, qualquer que seja, dá 0. Então, não vou precisar daquilo ali. Então, o meu espaço foi conveniente aqui. A gente percebe que quando chega nesse momento aqui, nós temos aqui determinantes de ordem 3. Determinante de ordem 3 a gente pode resolver por Sarri. Então, o que vai acontecer? Você vai calcular lá separadamente, depois dar uma conferida e vai achar que o valor desse determinante aqui, por exemplo, você tem 37. Esse carinha aqui, esse determinante, você vai ter menos 48. E esse outro determinante aqui você vai ter como valor 30. Aí a gente consegue dar sequência. Ó. Determinante de A vai ser igual. Aqui você tem menos 1 elevado ao quadrado, fica positivo. Então, é 1 vezes 37. Aqui, menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Vezes 2, você vai ter menos 2, que multiplica menos 48, que é o determinante aqui. Aqui eu tenho menos 1 elevado à quarta potência, fica positivo, mas eu tenho vezes menos 3, fica menos 3 vezes
30. Dando sequência, determinante de A, 1 vezes 37, a gente tem 37. Menos 2 vezes 48, você vai ter mais 96. E aqui você tem menos 3 vezes 30, você tem menos 90. Ou seja, o nosso determinante, somando essa história aí, você vai ter como valor 43. É o determinante dessa matriz aqui de ordem 4. Então, verificamos o seguinte. Laplace ele te ajuda da seguinte maneira. Ele vai diminuindo a ordem dos determinantes para que você possa utilizar outras regras para trabalhar. Tá ok? Então, por isso que eu falei com vocês no início que dificilmente em questões aí do concurso que vocês vão fazer vai aparecer um determinante maior do que a ordem 4. Pode aparecer? Pode. Se aparecer de ordem 10, você consegue fazer. Mas já sabe que dá uma trabalheira danada e ir reduzindo um a um. Tá ok? Para poder definir isso aí e massificar, faça as atividades lá da apostila. Tá? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tá? Um forte abraço, estudem e fiquem com Deus.